pessoal, tudo bem? Então, iniciando uma aula assíncrona de tecnologia dos materiais, vamos fazer aquela revisãozinha bacana aí sobre o assunto que a gente falou nessa semana, que é sobre mecanismos de deformação e aumento de resistência, né? Então, a gente começou falando que há algum tempo atrás, né, quando a gente não tinha muitos recursos tecnológicos aí para testar os materiais, os caras, eles calculavam a resistência do material, né? Então eles faziam uma série de contas lá e chegavam a um valor de resistência teórica do material, né? E aí depois de algum tempo, né, quando foram surgindo aí as primeiras tecnologias que possibilitavam o teste desses materiais, começaram então a ensaiar esses materiais. E aí eles viram o quê? Que o teste, ele na verdade mostrava que o material ele tinha uma resistência, né, ou tinha uma tendência de ter uma resistência menor do que a resistência que era calculada, né? Então a resistência na prática ela era menor do que a resistência teórica. E aí descobriu-se então que o material, né, ele tinha, todos os materiais eles têm uma grande quantidade de defeitos, né? E aí, graças a um defeito específico chamado de discordâncias, descobriu-se então que existia essa diferença entre a resistência obtida de forma prática e a resistência obtida de forma teórica. Então, o que são as discordâncias, né? As discordâncias são defeitos lineares, né? Então, se a gente observar, imagina aqui ó, que cada bolinha seja um átomo, as bolinhas brancas são linhas completas de átomos aqui na rede cristalina do meu material, e eu tenho uma linha incompleta, que é essa que os átomos estão escurinhos, né? Estão pretos ali, é a minha discordância, né? Uma linha incompleta e um defeito, uma linha defeituosa. Quando eu aplico esforço no material, o grande objetivo, para que eu consiga deformar o meu material, eu preciso conseguir movimentar o meu defeito, movimentar a discordância. Então veja que a discordância sai dessa posição e ela vai se movimentando até chegar lá na extremidade. E aí então, né, aos pouquinhos eu fui deformando o material. Então a gente fala que deformar o material é movimentar os defeitos que tem nele, né, movimentar as discordâncias que esse material tem. Então, né, aí tem até o exemplo aqui, né, da lagarta, como que ela se movimenta, ela ergue lá uma partezinha dela, e essa partezinha vai toda se movimentando, quando chega lá no final, a lagarta se deslocou um pouquinho, né? Então isso daqui, né, essa partezinha que ela ergue aqui, é como se fosse a discordância, né? Se eu quiser movimentar um tapete muito comprido, posso puxar? Posso. Se eu fizer uma dobrinha e for deslocando a dobrinha lá no final, eu vou ter esticado um pouquinho o meu tapete, vou ter deslocado um pouquinho o meu tapete, tá? Então, a dobrinha ali seria como a discordância, né? Então, eu só consigo deformar o material quando eu faço a movimentação das discordâncias. Todo material ele vai ter uma grande quantidade de discordâncias, que são esses defeitos aí, lineares, tá? Então, se eu consigo deformar o material, eu estou movimentando as discordâncias. Se eu crio barreiras ou dificuldades para movimentar as discordâncias, eu estou deformando menos esse material, né? Ou seja, eu aumento a resistência dele. Então, a gente pode dizer que aumentar a resistência de um material, aumentar a dureza de um material, já que são propriedades que caminham juntas, implica em dificultar ou criar barreiras para a movimentação das discordâncias. Isso que é aumentar a resistência mecânica do meu material. Como que eu posso fazer isso? Eu posso reduzir o tamanho do grão, eu posso fazer o encruamento do material, que seria aumentar a resistência dele por deformação plástica, e eu posso ainda formar uma liga, né? Então, no caso da redução de tamanho de grão, como que funciona, né? O material lá, ele, né, a maioria dos materiais metálicos aí, ou muitos deles, vão ter uma estrutura composta por grãos, né? E aí no interior dos grãos aqui eu tenho as discordâncias, né? Aqui representado por esse desenho, parece esse T de cabeça para baixo. Então quando eu começo a deformar, aplicar força nesse material, eu vou movimentando as discordâncias, mas quando elas chegam aqui, ó, na fronteira entre o grão e outro,
elas encontram dificuldade, né? Para elas o contorno de grão é uma barreira para continuar o processo de deformação, o processo de movimentação. Então, quando eu reduzo o tamanho de grão, né? Então, quando eu tenho grãos bem pequenininhos assim, ó, a área total de contornos de grão ela é maior, ou seja, eu tenho mais barreiras para a movimentação das discordâncias. Então, se eu comparar aqui nessa tabelinha da STM, os números de grão, né, associados ali a grãos mais grosseiros e grãos mais refinados, eu posso dizer que um material de granulação do tipo 2, ele é mais resistente e mais duro que um material de granulação do tipo 1, né? E o 3, ele é mais duro e mais resistente que os dois anteriores. E por fim aqui o 8 vai ser mais resistente e mais duro que todos os outros anteriores, tá? Aqui, ó, eu consigo calcular esse valor, né? Eu consigo calcular o número N da minha tabela, ali da minha tabelinha da STM. Como, né? Então, ó, aliás, o número G, desculpa. O N é o número de grãos que eu conto em 1 polegada quadrada e o G vai ser o número da minha tabelinha da STM. Então, a gente viu em aula que a gente usa logaritmo para resolver isso daqui, né? Então, por exemplo, se eu tiver 70 grãos em 1 polegada quadrada, então no lugar do N vai o 70 e eu vou fazer log dos dois lados para conseguir descer para a base esse expoente aqui G menos 1 e determinar então o valor de G no final de tudo, tá? Muito bem, então quanto menor o tamanho do grão, maior o número de obstáculos para movimentar as minhas discordâncias, ou seja, maior a resistência do meu material. Outro jeito é a formação de ligas, né? Então, seja uma liga intersticial ou uma liga substitucional, a adição de um elemento à rede cristalina de outro vai provocar tensões ali, deformações na rede cristalina que vão dificultar a movimentação das minhas discordâncias. Então, se eu criei dificuldade para a movimentação das discordâncias, eu vou aumentar a resistência do material, tá? Então essa é a ideia de se formar uma liga, né? Entre outras coisas, aumentar a resistência mecânica do material. E o outro mecanismo que a gente viu em aula é o encruamento, que a gente chama de aumento de resistência por deformação plástica. Então, tinha até aquele exemplo que eu disse para vocês, né? Imagina uma sala com 50 alunos, né? E aí eu peço para que esses alunos se movimentem. Eles conseguem se movimentar com certa tranquilidade. Se eu colocar mais 200 alunos na mesma sala, uma sala de aula nossa lá do IF, por exemplo, e pedir para eles se movimentarem, a gente não vai conseguir que eles se movimentem. Por quê? Um vai atrapalhar a movimentação do outro. Então essa é a ideia do encruamento. O material ele já tem um grande número de discordâncias e quando eu deformo ele, eu gero mais discordâncias. Aí uma discordância começa a atrapalhar a outra e a resistência desse material sobe, né? Afinal, se está difícil delas se movimentarem, a resistência mecânica do material está maior. Isso, né, esse encruamento, a gente costuma chamar de trabalho a frio. Como que a gente calcula ele? Ó, porcentagem de trabalho a frio é a área inicial menos a área deformada dividido pela área inicial, tá? Multiplicado por 100. Ou a área inicial menos a área final dividido pela área inicial vezes 100. Vou encontrar o percentual de trabalho a frio, a porcentagem de trabalho a frio. Veja aqui no gráfico, ó, que quanto mais o material vai sendo trabalhado a frio, maiores são os níveis de limite de escoamento que ele vai atingindo, tá? Aqui, né, mostrando a relaçãozinha básica aí, quando eu aumento a resistência e o limite de escoamento, automaticamente a ductilidade do material ela diminui, né, uma relação bastante conhecida na engenharia de materiais. Então, quando o material fica muito resistente, muito duro, ele acaba ficando mais frágil, né, ou menos dúctil, tá? Bom, gente, era isso, uma breve revisão da nossa aula dessa semana. Bom que fica para vocês visualizarem quando quiserem também, para revisar a matéria. E voltamos na terça-feira com a nossa aula síncrona. Até mais, gente. Obrigado.